Bem, pessoal, vamos então dar continuidade a mais um vídeo. Hoje nós entramos aqui ao vivo no Facebook dessa vez, às vezes no YouTube, às vezes no Facebook, enfim. Hoje estamos ao vivo no Facebook para comentar alguns artigos daquela que será a nova lei de licitações. A lei de licitações ela mexe com um mercado gigantesco, um mercado verdadeiramente grande. E apesar dela não ser considerada um código, né, uma reunião de normas, ela é sem dúvida uma norma com tal importância, com tamanha importância. Não existe um código de direito administrativo, mas a lei de licitações ela tem esse peso, o peso de um código de direito administrativo no universo, obviamente, naquele universo dela. E é baseado nisso que eu estou tão empolgado, né? Por isso mesmo que eu estou tão empolgado em comentar artigo por artigo, inciso por inciso dessa nova lei. E eu tenho recebido alguns comentários carinhosos, né? Dizendo, professor, alguns por WhatsApp, inclusive, os mais próximos, alunos do Pregão na Prática, que tem meu WhatsApp, por exemplo, escrevem para mim aqui em Orlando, dizendo assim, professor, parabéns pelo projeto, tá muito bacana, muito legal. E também, claro, no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, falando lá, comentando, né, sobre os vídeos. Eu fico muito feliz e quero aqui reforçar, antes de começarmos os artigos de hoje, quero reforçar o pedido, né? Se você tiver alguma dúvida, se você porventura não entendeu algum inciso, sabe lá Deus o que, por favor não se acanhe em pedir para que eu comente de novo, tá certo? Nelson, eu não entendi exatamente o que você quis dizer nesse artigo aqui, eu não entendi exatamente o que você quis dizer nesse inciso, será que você poderia explicar melhor? E para mim será um grande prazer explicar melhor para você, tá bom? Estou tentando botar aqui o retorno no meu celular para que eu possa ver se está tudo direitinho, mas pronto, consegui, estão aqui e é isso. Bom, vamos então comentar os artigos. Eu vou aqui passar para os slides, só um segundinho. Eu não vou fazer hoje a live lá do lado de fora de casa, como normalmente faço, por um motivo muito simples. Tá um calor violento lá fora. Tá verdadeiramente. As pessoas falam que Orlando é quente no verão, mas meu amigo, a impressão que eu tenho é que o caldeirão do inferno fica borbulhando aqui à noite. Eu tenho a impressão de que de madrugada, se você parar e observar e prestar muita atenção, você vai ver o caldeirão borbulhando. É realmente muito, muito quente. E bom, não sei o que está acontecendo aqui. Live travada. Acho que eu sei o que está acontecendo aqui. Bom, vou mudar só para a live. Só um segundo. Vou mudar aqui. Pronto. Mudei. Agora sim, vamos para... Oh, meu Deus. Me enrolei todo aqui. Vamos para os artigos de hoje. E o artigo que a gente, na aula passada vimos as licitações internacionais, não foi? Vamos agora, artigo 46 em parágrafos, vamos agora para o 47, para o 48, vamos falar agora da publicação do edital. E aí é engraçado, direito tem dessas coisas, todas as vezes que você vai, como é que se diz mesmo, todas as vezes que você vai estudando, isso acontecia muito em sala de aula, com um aluno de concurso público. Você vai estudando, ele entende constitucional, ele diz, entendi essa matéria. Aí ele vai estudar administrativo e ele faz as relações com o administrativo. Os princípios constitucionais lá no direito administrativo. Ele, caramba. E aí ele vai entendendo penal e vai relacionando penal com o constitucional, com o administrativo. Então os crimes contra a administração pública estão previstos na Constituição. Uau, peraí. Quanto mais você estuda, mais sinapses e relações você faz e, consequentemente, mais fácil fica o assunto. E uma prova está aqui no artigo 47. Na verdade, no vídeo de hoje, né, no vídeo 10. O artigo 47 diz assim: ao final da fase preparatória. Opa, que fase é essa? Nós já vimos que a licitação se divide em algumas fases. A lei fala em duas, basicamente: a fase interna, que é a fase preparatória, e a fase externa, que é a partir do momento que o edital é publicado. Eu, particularmente, falo lá dentro do meu curso para advogados que existem 3 fases. Eu vou falar agora no treinamento para empresários e para consultores, 3 fases: a interna, a externa e a pós-publicação.
edital, após declaração, após assinatura de contrato. Existe uma fase em que a licitação, na verdade, não acabou, apesar do contrato ter sido assinado. Mas isso é história, isso é outra história, isso é história para o futuro, para outro contexto. Agora a gente vai falar da primeira fase, aquela que nós comentamos no segundo, talvez terceiro vídeo. Estamos no 10. Uau! E ele diz assim, olha, fase preparatória, a fase interna. O processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que analisará sob o aspecto estritamente jurídico a minuta do edital de licitação. Peraí. Para um pouco. É o que, Nelson? Vamos lá. Imagine que o órgão, a Secretaria de Educação, vai fazer uma licitação para comprar livros para as escolas públicas do município ou do estado, não importa. Então, ela vai fazer a fase preparatória. E você viu que a fase preparatória ela vai estimar o valor do contrato, vai ver qual é o tipo de licitação, vai ver qual é a modalidade, vai ver um monte de coisa. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, antes da licitação ir ao ar, antes da licitação ser publicado, do edital ser publicado, ele vai mandar, essa secretaria vai mandar para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Então a Secretaria de Educação do município de Vicência, por exemplo, vai mandar para a Procuradoria de Vicência, o município de assessoramento jurídico. Se tiver, obviamente. Ah, não, é a Caixa Econômica Federal, vai mandar para o assessor, o órgão, o departamento de assessoria jurídica. A Caixa é bom, a Caixa a gente sabe que tem, não é? Bom, senhoras e senhores, então, partindo do pressuposto que o órgão tem esse departamento de assessoramento jurídico, o departamento vai fazer uma análise pura e estritamente jurídica. É uma análise técnica. Ele não vai se debruçar sobre o objeto da licitação. Ele não vai emitir parecer sobre a necessidade da licitação. Ele só vai dizer o seguinte, opa, do ponto de vista estritamente jurídico, esse edital é válido? E aí, para os advogados que estão me ouvindo e aspiram se tornarem procuradores municipais ou até mesmo estaduais, caramba, o artigo de hoje, o artigo 47 e seguintes, é de suma importância para você. Mas eu repito aqui o que importa para os empresários, para os advogados, para concurseiro. O que importa aqui é o parecer jurídico, ele vai se ater estritamente, exclusivamente aos aspectos jurídicos. Não vai falar sobre o objeto, não vai falar sobre as dimensões, não. Do ponto de vista jurídico, esse edital é válido ou tem algum defeito? É só isso. E ele continua no parágrafo 1º, olha, o parecer jurídico que desaprovar edital de licitação, no todo ou em parte, poderá ser motivadamente rejeitado pela autoridade a que se refere o artigo 6º, hipótese em que passará a responder pessoalmente e exclusivamente pelas irregularidades que em razão desse fato, lhe sejam imputadas. Eu não sei se eu entendi, Nelson. Como assim, Nelson? Vamos lá. A Secretaria de Educação, do meu exemplo, mandou para a Procuradoria daquele município a minuta do edital. E eles vão fazer um parecer estritamente o quê? Jurídico. Né? Técnico do ponto de vista jurídico. Esse parecer vai voltar para o secretário, vai voltar para a autoridade prevista no artigo 6º. Cadê a autoridade do artigo 6º, Nelson? Está aqui, olha. Caberá a autoridade máxima do órgão, no caso o secretário, ou da entidade, né, o prefeito, ou a quem as normas da administração indicarem, designar servidores empregados para pertencer aos quadros da administração, desempenho, blá, 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 blá. Pois bem, esses servidores aqui mandaram o parecer para a Procuradoria. A Procuradoria rejeitou a minuta. Ele fez um parecer dizendo, não, esse edital está falho. O que diz o parágrafo é que esse parecer da Procuradoria, o parecer jurídico, pode ser rejeitado. Pode dizer, não, que isso, esses procuradores não sabem de nada. Publica assim mesmo. É possível? É. O detalhe aqui pode ser rejeitado pela autoridade do artigo 6º, pelo secretário, no meu exemplo, pode. Mas é o secretário que vai responder exclusivamente e pessoalmente por qualquer irregularidade e por qualquer dano que esse edital possa vir a causar à Secretaria de Educação, no meu exemplo. A autoridade competente pode rejeitar o parecer? Pode, mas ela fica responsável se alguma besteira acontecer. Ok? Tá claro isso? O parágrafo 2º diz, encerrada a instrução do processo sobre os aspectos técnicos jurídicos,
Ou seja, terminei o edital, mandei para a procuradoria, ela devolveu positivamente, não tem mais nenhuma questão técnica nem jurídica, a autoridade determinará a publicação do edital de licitação. Isso não tem muito o que comentar, né? O agente de licitação fez o edital, ótimo. O procurador, ou seja, quem for, departamento jurídico da Caixa Econômica, não importa, deu o sinal verde, publica o edital. Simples assim. Parágrafo 3º também não tem muito o que dizer. Ele diz assim: os agentes do órgão responsável de assessoramento jurídico da administração não são passíveis de responsabilização por suas opiniões no aspecto estritamente jurídico. Então, aquele procurador daquele município, daquela secretaria do meu exemplo, ou o departamento jurídico da Caixa Econômica Federal, por exemplo, eles não podem ser responsabilizados pelo edital. Ele disse o parecer, deu sinal verde no parecer. Posso atacá-lo se alguma coisa é errada? Não. Não quando suas opiniões forem estritamente jurídicas. Vírgula. Ressalvadas as hipóteses de dolo ou fraude. De apuração exclusiva do órgão correcional da respectiva instituição jurídica. Ou seja, se o dano vier por causa de dolo ou fraude do parecer jurídico, aí os assessores jurídicos serão, nesse caso, punidos. Ok? Parágrafo 4º ele é mais interessante. Ele diz assim: é dispensável a análise jurídica. Eu posso pular o parecer jurídico nas hipóteses previamente definidas no ato, em ato de autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar, eu não preciso do parecer jurídico em alguns casos. Ele traz, baixo valor do edital, do contrato, baixa complexidade na contratação, a entrega imediata do bem, o toma lá da cá, olha, eu pago aqui, tu me entrega aqui, pronto. A utilização de editais, né, ou no caso a dispensa da utilização de editais ou de instrumento de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados. Perdoe-me por isso. Ora, senhoras e senhores, vamos imaginar um exemplo. A administração pública, ela vai... Dei um oi para minha esposa ali. Você estava trocando de roupa aí atrás, meu amor? Não, porque se tava vai aumentar a audiência. Foi, que bom então, pra você. Não é muito bom não, mas enfim. Beijo, até mais tarde. Tchau, meu bem. Boas aulas. Enfim, voltando, senhoras e senhores, minha esposa Gisele. E espero que ela não tenha trocado de roupa aqui atrás. Tô brincando. Onde estava? Ah, sim, tá bom. Então, às vezes, eu ia dar um exemplo. Às vezes a administração pública precisa de uma pequena reforma. O muro da prefeitura caiu, mas caiu ali em 1 metro só. Eu vou contratar um pedreiro. Caramba, lá vou eu fazer edital para mandar parecer jurídico para voltar. Não, cara, é só ali 1 metro quadrado. Só o muro que caiu. Um galho caiu, bateu numa parte do muro, os tijolos quebraram. Eu preciso lá botar 10, 12 tijolos lá com cimento, pintar e pronto. Um pedreiro vai fazer isso em 2 horas. Não, 2 horas, em 30 minutos. Então, a baixa complexidade nessa contratação. O fato de ser um pronto pagamento. Toma aqui o dinheiro, depois constrói o muro, reconstrói, recupera, tá aqui o dinheiro, tchau. O fato de ter baixo valor. O fato de não precisar de um edital para isso. Dispensa a análise jurídica. Ok? Tá bom? Continuando. 48 diz: a publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação em sítio eletrônico oficial. O quê? O quê? A publicidade do edital de licitação será realizada em sítio eletrônico. Como assim? Princípio da publicidade, já falamos isso aqui em casos anteriores. Princípio da publicidade. Sítio eletrônico aqui é o site, né? O site do órgão competente. Centralizando a divulgação das licitações ou mantido pelo ente encarregado do processo licitatório. Facultar a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para esse fim. Não entendi nada, Nelson. Olha, aqui o princípio da publicidade aqui é mais um ponto a favor dessa nova lei. Essa nova lei, a meu ver, é muitas vezes melhor do que a anterior, até porque ela não rasgou a anterior. Ela só, nesses anos todos, né, de 93 para cá, de 1993 para cá, ela viu que estava dando certo e manteve. Viu que estava dando errado e tirou. Viu que estava mais ou menos e ajustou. E aqui está um ajuste. Em 93, o governo não tinha um sítio eletrônico, o site. Na verdade, eu nem sei se em 93 tinha internet, para ser sincero.
Eu acho que não, nem me lembro se tinha, não sei, eu realmente não sei, no Brasil pelo menos. O fato é que não era algo muito acessível para todo mundo lá em 1993. E aí o que acontecia? Hoje em dia não, hoje em dia as coisas mudaram. Ao invés de você ficar cascavilhando, procurando em jornais de grande circulação, o que acontece? Publica o edital, BUM! No site oficial daquele órgão. Ah, Nelson, assim fica mais fácil. Fica muito mais fácil assim. Vamos imaginar que você venda balões de oxigênio para hospitais. O que você faz? Dá um Google, meu velho. Hospital público em Pernambuco. Você vai esbarrar com o Hospital da Restauração, com o Hospital Getúlio Vargas, com o Barão de Lucena. Você vai esbarrar com vários hospitais públicos, grandes, diga-se de passagem. Restauração, se não me engano, é um dos maiores do Nordeste inteiro. Opa, mas ele não tem um site, não existe um site Hospital da Restauração, eu nem sei se tem, sinceramente, mas talvez não tenha. Mas tem o site do governo do estado, é um hospital estadual, tá lá o edital publicado. É muito fácil descobrir isso agora. Quer dizer que não precisa mais, Nelson, publicar em jornais ou diário oficial? Não, não é isso não. Olha o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo que diz. Sem prejuízo do disposto no caput, ou seja, sem deixar de publicar no site oficial, é obrigatória a publicação do extrato do edital, do resumo do edital, no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município. Eu falei de um hospital estadual, então tem que publicar no site estadual oficial e, claro, Diário Oficial do Estado. Ele diz, ou nos casos de consórcio público, a União e o Estado, ou o Estado e um dos seus municípios, União, Estado e município, por exemplo, no caso de consórcio público, o ente maior, de maior nível entre eles, bem como jornal de grande circulação. Então, aqui o Estado e a União num consórcio, eu publico no site oficial do Estado, no site oficial da União e no diário oficial, pelo menos, da União. Além de jornal de grande circulação. Ok? A obrigação da publicação no diário de grande circulação poderá ser dispensada no caso do parágrafo 1º do artigo 1º. A gente já comentou no nosso segundo vídeo aqui, né? As licitações e contratações realizadas no âmbito de repartições públicas sediadas no exterior. Lembra? Embaixadas e consulados. Obedecerão às peculiaridades locais e os princípios básicos dessa lei. Falei para vocês que embaixadas e consulados brasileiros no exterior não precisam fazer licitação. O que elas precisam é se sujeitar aos princípios licitatórios. Ok? Então essa obrigação do diário oficial pode ser dispensada para embaixadas, consulados e qualquer outra repartição pública sediada no estrangeiro. Tá? Um destacamento militar, por exemplo. 49 diz assim, hoje vai ser um vídeo mais curto, tá? A apresentação de propostas e lances, capítulo 4. Artigo 49. Os prazos mínimos para a apresentação de propostas e lances, contados a partir da data da publicação do edital, são os seguintes. E aí, ele vai trazer alguns prazos mínimos. Infelizmente, o artigo 49 não trouxe o prazo mínimo que a própria lei dá para os editais na modalidade convite, que é de no mínimo 3 dias. Comentei isso para você, se não no vídeo passado, no vídeo retrasado. E aqui o artigo 49 trata da apresentação das propostas dos lances. O 49 traz os prazos mínimos dos editais, mas não fala dos 3 dias do convite. Estranho isso. Mas tudo bem, ainda bem que a gente está comentando isso aqui para que você não perca nada, não é verdade? E aproveite e deixa um comentário aí, se inscreve no canal do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, licitando na prática. Enfim, quais são os prazos? Depende. Depende se a administração pública está comprando bens ou contratando serviços e obras. Se for bem, é um prazo. Se for serviços ou obras, é outro. Bens só tem 2 prazos. 10 dias ou 20 dias. Bem, só tem 2 prazos, 10 dias ou 20 dias. Quando é que será de 10 dias? No mínimo, tá? Prazo aqui mínimo. Pode ser mais 10 dias? Pode. Quando é que será de 10 dias? No mínimo 10 dias. Quando a pessoa estiver contratando um bem, comprando bens, pelo critério, pelo tipo de licitação, menor preço ou maior desconto. Qual é o critério de julgamento? Menor preço. Usando pregão, por exemplo. No mínimo 10 dias.
Não, Nelson, não, porque os critérios podem variar, né? Pode ser menor preço, pode ser maior desconto, pode ser melhor técnica, pode ser conteúdo artístico, pode ser melhor técnica e preço, pode ser maior lance, pode ser maior retorno financeiro ou maior retorno econômico. Pois bem, quando for os dois primeiros, menor preço ou maior desconto, no mínimo 10 dias. Quando for qualquer outro daqui de cima, ó, qualquer outro daqui de cima, pelo menos 20 dias. Não é fácil isso. Não é simples. Mas isso é para bens. E se eu estiver contratando um serviço de segurança, de limpeza, de manutenção de microcomputadores, se for um serviço, ou se for uma obra, aí os prazos se dividem em 30 dias, no mínimo 30 dias, 90 dias, no mínimo 90 dias, 45 dias. Eles nem botaram na ordem, né? 30, 45, 90. A redação ficou meio esquisita aqui, mas você vai ver por quê. No mínimo 30 dias, quando for serviço ou obra, no caso anterior, menor preço ou maior desconto. Menor preço ou maior desconto para bens, 10 dias. Menor preço ou maior desconto para serviço ou obras, 30 dias no mínimo. Simples assim. Ok? Não, Nelson, é para contratação integrada. Lembra da contratação integrada? A execução do serviço de engenharia, obra, são admitidos alguns regimes. Quais? Eu botei aqui para você, tá aqui em cima para você. Tudo facinho, mastigadinho, só engolir. Tem lá empreitada por preço unitário, empreitada global, empreitada integral, tarefa, contratação integrada. Nas obras de contratação integrada, o prazo será de pelo menos 90 dias. Nelson, em todas as outras, se for menor preço, maior desconto, 30 dias. No mínimo, tá linear. Nelson, se não for nem menor preço, nem maior desconto, ou não for contratação integrada, o 45, a linha C diz, olha, 45 dias nas hipóteses que não forem agraciadas pela linha A, nem pela linha B. Em todos os outros casos, 45 dias. Contratação integrada, é obra, 90 dias. Não é contratação integrada. Ah, não. E qual é o tipo de licitação? Qual é o critério de julgamento? Menor preço? Maior desconto? 30 dias. Não, nesse caso aqui não se encaixa em nada. 45 dias. Ok? Não, mas e se for um leilão? Tá aqui, ó, inciso 3. Nas licitações que adotam o critério de julgamento de maior lance, 15 dias. 15 dias. Perceba uma coisa curiosa. O artigo 49 fala no caput os prazos mínimos. Então, quando a gente fala aqui em 15 dias, cadê? 15 dias é mais uma vez um prazo mínimo para maior lance. O critério de julgamento é maior lance. A licitação vai ser vai ser uma modalidade de leilão. A não sei porque vai vender algum bem. Vai vender? Vai vender. Precisa de quanto tempo para esse leilão rodar? Pelo menos, no mínimo, 15 dias. Simples assim. E o inciso 4 diz, para licitações que adotam o critério de julgamento, técnica e preço, ou melhor, técnica ou conteúdo artístico, 40 dias. 40 dias. Ficou um pouco confuso, se comparado à lei anterior. Não é um ponto forte dessa lei, tá? Ficou realmente um pouquinho confuso, mas nada que o tempo não ajude a você memorizar tudo, tá bom? Ou consultar a lei, né, de tempos em tempos também. Parágrafo único, para terminarmos, nós até temos aqui outros artigos, mas eu vou parar aqui por hoje. Diz, eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma que o instrumento convocatório houver sido publicado originalmente. Além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais. Vírgula. Antes de ir para a vírgula, ele diz, olha, a gente publicou o edital, é um leilão. Leilão, você está vendo aqui no inciso 3, tem que ter no mínimo 15 dias, porque o critério de avaliação, o tipo é de maior lance. Só que, lá por volta do 5º dia de publicação, de publicidade do edital, eles viram que precisavam mudar alguma coisa. Eita caramba, a gente está querendo leiloar esse carro aqui, a gente disse que esse carro aqui é um 2005, mas ele é 2015. Isso vai mudar significativamente os lances.
que é que se faz? Vamos corrigir o edital. Se a gente faz uma correção do edital, uma modificação do edital, a gente tem que recomeçar o prazo. Estava no 5º dia, começa do zero. De novo, do zero. Ok? Mas ele diz lá embaixo, penúltima linha, vírgula, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. A mudança é tão insignificativa, que isso não vai mudar em nada as propostas. Por exemplo, no leilão, o edital está dizendo que o carro foi apreendido da empresa X que não pagou uma dívida trabalhista, por exemplo, de 100 mil reais. E que a apreensão aconteceu no último dia 1º. Aí eles olham e dizem assim, eita caramba, peraí, a apreensão não foi no dia 1º, foi no dia 2º, no dia 2. Isso não muda em nada o valor da proposta. Ou o carro cinza. Aí eles dizem, eita caramba, o carro não é cinza, o carro é branco, só que estava sujo. Isso não muda em nada o valor da proposta. E se não muda em nada a formulação das propostas por parte do licitante, eu posso corrigir a informação imprecisa ou errada, mas continuar com um prazo vigente. Está no 5º dia útil? Continua do 5º, 6º, 7º, até no mínimo 15 dias. Ok? Tá claro isso? Eu vou ficar por aqui, mas eu vou ficar por aqui dando um aviso importante para você. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Um aviso importante para você. Qual aviso importante para você? Bom, a partir do momento que eu comecei a fazer essa série, algumas pessoas começaram a me procurar com eu vou dizer assim, uma quantidade maior do que a que vinha acontecendo. E eu sou muito grato por isso, tá? Eu sei que muitos de vocês estão divulgando para outras pessoas, olha fulano, olha cicrano. Recentemente um advogado da Argentina me procurou e eu pensei, uau, como foi que ele me descobriu? E foi por causa dessa série, comentando a nova lei de licitações. Agradeço muito, peço encarecidamente que você continue divulgando, isso me motiva ainda mais, claro. Mas há uma pergunta recorrente nessas procuras. Nelson, será que você poderia me ajudar a entrar nesse universo de licitações? Nelson, será que eu gostaria de participar disso? Será que você pode me ajudar? Outro dia eu recebi um e-mail de uma aluna muito educada e ela disse assim, Nelson, eu gostaria de trabalhar para você. Eu não vou cobrar nada, eu só quero aprender a fazer isso para que eu possa me recolocar no mercado. E aí ela contava a história dela e tudo mais. E eu achei isso muito interessante, muito bacana, diga-se passagem, mas me chamou a atenção a quantidade de empresários que querem, ou de estudantes, o cara nem é advogado ainda, mas ele quer, e eu percebi que eu deixei um monte de gente órfã, né? Um monte de gente carente, porque eu venho cuidando de advogados, né? O pregão na prática para advogados ensina o advogado a entrar no mercado de licitações, mas eu deixei de lado os que querem ser consultores, eles não são advogados, eles não têm como se diz, a formação em direito, mas eles podem atuar, eles podem ajudar empresas a vencerem licitações com uma consultoria. E por isso eu estou marcando, não tenho uma data ainda, mas vou marcar uma aula, um aulão gratuito, para que vocês, empresários ou consultores, ou aspirantes a consultores, né, possam participar e tirar todas as suas dúvidas de ordem prática. Ok? De ordem prática. Eu não sei se eu vou gravar, se vai ser ao vivo, talvez eu faça um mini treinamento gravado para poder nivelar e depois a gente faz alguma coisa ao vivo. Tá bom? É isso. Só vou pedir para você continuar divulgando o trabalho e isso já é o suficiente para mim. Certo? Eu fico por aqui. Amanhã tem mais encontro ao vivo. Um beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.